nosso tema é como promover, né, aí a vivência da quaresma nas redes sociais. Teu microfone tá ligado ou não desligado? O seu tá ligado, pode continuar. Tá bom. Como promover a vivência da quaresma nas redes sociais. Então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas. Sobre a quaresma em si, eu vou dar algumas dicas de conteúdo, a gente vai aprender algumas coisas, mas eu sempre vou partir do princípio das redes sociais, que eu acho que a gente está aqui para aprender evangelização e marketing, né? É um mergulho na evangelização, mas aproveitando as ferramentas que a gente tem aí do marketing, tá bom? Então, a nossa ferramenta de hoje são as redes sociais, né? As redes sociais aqui, o Facebook, o Instagram, algumas paróquias e comunidades também usam outras redes sociais, como o YouTube, que é um ambiente de stream, de vídeo, né? E algumas outras comunidades ainda têm se aventurado a usar outras redes sociais, como o TikTok e outras que vão aparecendo por aí. A gente vai focar um pouco hoje mais no Instagram e no Facebook. Claro que algumas ideias vão poder se aplicar ao YouTube, com certeza, a quem tem canais de vídeo e tudo mais, porque como o Instagram e o Facebook são redes sociais que nos permitem utilizar vídeo, né, material de vídeo, então a gente vai poder, com certeza, aproveitar também para outros canais, caso tenhamos, né? Então, as redes sociais, né? Um canal de comunicação digital, né? Hoje todo mundo está na rede social, né? Eu costumo dizer às pessoas, eu trabalho com marketing, com redes sociais e tudo mais, e eu costumo dizer às pessoas que todo mundo tem uma tela, um celular, um smartphone, um tablet, tem uma tela na sua frente conectada a uma rede social. Eu até brinco com algumas pessoas, não desmerecendo o marketing offline, né? Não desmerecendo os outdoors, as coisas, mas hoje as pessoas elas estão nos ônibus, elas estão nos carros e elas não estão olhando para fora, para a janela, elas estão olhando para o smartphone, né? Então a rede social é um canal de comunicação digital onde as pessoas estão lá assim ativamente, claro, pessoas que utilizam mais moderadamente e pessoas que utilizam muito a rede social. Quem aqui não utiliza a rede social pelo menos uma vez no dia? Eu acho que raramente alguém aqui nessa sala, posso estar equivocado, vê apenas uma vez o Instagram no dia. Com certeza a gente vê mais de uma vez o Instagram, o Facebook, a gente abre, a gente dá uma olhadinha. Então, todo mundo está aí nas redes sociais e é um canal de comunicação digital, onde a gente pode fazer várias coisas, inclusive evangelizar. Muitas pessoas usam para vender, usam para aparecer, né, para ser digital influencer, para ganhar dinheiro, mas nós utilizamos também para evangelizar esse canal de comunicação digital, que são as redes sociais. É uma ferramenta de interação e relacionamento, né? Outra coisa importante também. Nos outros tipos de marketing, de atividades, a gente não tem como se relacionar com a pessoa. Nas redes sociais isso é possível, até porque a rede social, inclusive houve uma atualização, né? Que a rede social, principalmente o Instagram, se tornou uma rede social de entretenimento, né? E ele permite a interação, não só pelos comentários, mas a interação via chat, a interação onde você conhece mais a pessoa, você escuta, você vê, você ouve. Então, é uma rede social de interação e também de relacionamento. Você consegue se relacionar com as pessoas que estão na sua rede, né? Então, isso é muito, muito legal. Também, a rede social é uma ferramenta oportuna para evangelização, muito oportuna. Uma vez eu fiz um curso com um gigante aí do marketing digital e ele dizia o seguinte, ele comentava sobre uma premiação que aconteceu, inclusive foi em 2020 essa premiação, o curso foi em 2020, então foi ano passado, ano retrasado, né, já é 2022, e ele comentava o seguinte, houve uma premiação dos principais influenciadores brasileiros das redes sociais, né, vários influenciadores sendo premiados, né, e ele foi convidado para lá, ele também é influenciador pelo trabalho que ele tem no marketing. E quando ele viu a quantidade de influenciadores sendo premiados, ele se perguntava muito sobre a qualidade daquele conteúdo que eles tinham, não desmerecendo o trabalho de ninguém, eles tinham o trabalho deles, mas ele é cristão e ele se perguntava onde estavam os influenciadores digitais cristãos sendo premiados ali, ou até mesmo concorrendo a uma premiação
pela participação na rede social. Então, ele sentia a falta desse conteúdo que transforma vidas, né, e que comunica o evangelho nos influenciadores, né? Então, ele meio que pedia isso num curso que não tem nada a ver com religião, com evangelização, e ele suscitava, ele pedia às pessoas que produzissem conteúdos, que evangelizassem, para que elas também estivessem ali um dia sendo premiadas, né? Tivessem uma participação. Então, nós precisamos ser ativos nas redes sociais como evangelizadores, produzindo conteúdo que evangelize, né? Então, a ferramenta oportuna é um canal de conversão, não é conversão de se converter. Pode ajudar algumas pessoas, mas a gente consegue na linguagem do marketing, a gente converte leads a partir da rede social também. A gente consegue captar clientes, né? Uma loja consegue captar clientes, consegue vender, mas na nossa perspectiva de evangelização, a gente consegue também captar o lead, que é o homem que precisa ser evangelizado, o homem que tem sede de Deus, o homem que quer conhecer a Deus, o homem que quer conhecer o amor, que quer experimentar o amor, a misericórdia. Então, o Instagram, a rede social, ela é uma grande ferramenta de conversão para que a gente consiga atrair pessoas para a igreja, para a nossa paróquia, para os nossos eventos, para as nossas atividades. Então, é um canal de conversão muito, muito forte, muito ativo, né? Como eu falei, muita gente está na rede social, são milhões de pessoas ativas todo dia, e que elas podem ver um card de uma atividade da igreja, elas podem receber um convite, alguém pode compartilhar um evento. Então, é tudo muito rápido e tudo muito vivo na rede social, né? Então, é um canal de conversão nesse sentido. A gente consegue atrair pessoas e fazer com que elas participem dos nossos eventos, ou até mesmo, caso a gente tenha alguma atividade religiosa mais voltada para uma questão comercial, a gente consegue também converter essas pessoas para que comprem, para que adquiram nossos produtos religiosos também, né? Muita gente utiliza o Instagram para isso, né? Também para vender, para comércio, né? Então, as redes sociais também têm muitas ferramentas disponíveis para a gente, muitas. A gente vê o Instagram, né? Que é a rede social que a gente está assim mais falando. Tem muitas possibilidades. A gente pode gravar vídeo, a gente pode tirar foto, a gente pode gravar ao vivo, fazer lives ao vivo. A gente pode utilizar agora para todo mundo. Antigamente, só quem tinha 10 mil seguidores podia usar os links, que era o famoso arrasta para cima, né? Que agora virou lá o botão. Então, todo mundo pode colocar o link. Então, a rede social tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar aí para evangelizar, tá? Então, dentro do contexto aqui também da Quaresma, tudo isso que a gente está falando se aplica, né? Porque se é um canal de comunicação, a gente consegue falar sobre a Quaresma, a gente consegue comunicar, a gente consegue catequizar. Eu já trabalhei com redes sociais há um tempo, ainda trabalho, mas eu tinha um cliente que ele era psicólogo e ele produzia conteúdo para rede social, né? E aí alguns vídeos dele chegavam a ter 3.000 views, 2.500 views, né? E ele falava assim, poxa, é pouco, né? Pensando em milhões, né? Tem gente que tem milhões de views, isso é um fato. Mas eu perguntei para ele assim, quantas vezes você conseguiu colocar 3.000 pessoas numa sala para você falar 3 minutos sobre alguma coisa, né? Quantas vezes nós conseguimos reunir 100, 1.000 pessoas, 3.000 pessoas numa sala para ver um vídeo nosso? É muito difícil. Mas na rede social isso é muito fácil. Você gravar um vídeo de 1 minuto que 5.000 pessoas, 10.000 pessoas acabam vendo pela qualidade do seu conteúdo. Então, a gente precisa utilizar as ferramentas nesse canal ao máximo, né? Explorar o que a gente puder para que a gente possa evangelizar. E dentro desse contexto da Quaresma, como eu falava, tudo isso é muito importante, porque a gente vai utilizar a rede social, com todas as ferramentas que ela tem, para poder explorar a Quaresma, falar sobre o tema da Quaresma, falar sobre o tema quaresmal, falar dos aspectos, e aí entra a catequese, entra a curiosidade, a gente pode fazer tanta coisa que talvez presencialmente seria um pouco mais difícil reunir tanta gente, mas na rede social fica disponível, a pessoa vê quando ela pode, a pessoa assiste, a pessoa compartilha. Então, tem muitas facilidades aí na rede social para a gente, né? E com certeza
nesse tempo quaresmal, a gente vai poder utilizar muito bem as redes sociais para promover a vivência da quaresma, espiritualidade, né? Então, tudo vai ser muito propício para a gente, tá? E aí, eu vou falar para vocês, antes da gente entrar no conteúdo da quaresma, eu estou falando um pouco de rede social. Para vocês estar ok, entender um pouco mais de rede social, né? Que eu gosto, tá? Inclusive, se vocês quiserem perguntar, ao término também, eu estou aí para responder, tá bom? E aí, antes de entrar no tema em si da quaresma, assim, eu queria só falar sobre algumas coisas importantes sobre a rede social, né? Que são os pilares do engajamento. São coisas que, às vezes, a gente acaba ignorando e a gente não sabe por que a gente não consegue ter mais engajamento na rede social, crescer o número de seguidores, ficar mais evidente na rede social, porque para a gente isso é muito importante. Para uma paróquia, às vezes eu vejo padres e paróquias que nem os paroquianos seguem o Instagram, porque se você parar para pensar que as paróquias têm 5 mil, algumas paróquias são paróquias de capitais, tem imagens, tem paróquia que tem 50 mil habitantes na geografia dela, 30 mil habitantes, mas quando você vai para o Instagram dela, tem 2 mil seguidores. Tem 1.000 seguidores. Ou seja, cadê os paroquianos, pelo menos? Claro que dos 30 mil tem os evangélicos, tem as outras coisas, mas às vezes não chega nem a 5 mil seguidores. Qual é a questão, né? E aí, vamos falar um pouquinho desses pilares aqui para ajudar aí a paróquia, as comunidades de vocês, os movimentos, santuário que está por aqui, a crescer um pouco nas redes sociais, tá? E aí, vamos lá. A primeira coisa que eu acho importante é a constância, tá? Você vai aprender aqui a fazer uma estratégia para promover a quaresma, a vivência da quaresma na sua paróquia, na sua igreja. Mas se você fizer um planejamento e não praticá-lo, não executá-lo, não vai valer a pena, né? Então, a constância é algo muito importante na rede social. Agora, durante a aplicação dessa atividade aqui quaresmal que vocês vão fazer, que vocês vão aprender aqui hoje, mas também depois. A constância é muito importante na rede social. A rede social não pode ficar parada há muito tempo, porque ela precisa de interação, ela precisa estar ativa. Então, ser constante é importante, né? É muito importante ser constante na rede social. Não dá para ficar muito tempo assim off. A atração é outra coisa muito importante na rede social, né? O nosso conteúdo, aquilo que a gente faz, a gente tem que atrair pessoas, ter ideias, criatividade, o que a gente escreve, as imagens, né? Então, tudo é para que a pessoa seja atraída para aquele objetivo nosso. Então, nesse caso aqui, nosso quaresmal, eu estou falando no âmbito mais geral, mas no âmbito quaresmal também. Muita gente quer saber sobre a quaresma. Eu próprio tenho dúvidas sobre a quaresma, às vezes vou procurar. Então, se os seus paroquianos e as pessoas que seguem a paróquia encontram um conteúdo interessante para elas, que nós também vamos falar já sobre esse público, é interessante, né? Inclusive para a rede social, essa atitude de prender a pessoa num card, num vídeo, no Reels, se você sabe o que é o Reels. O Reels são aqueles vídeos menores que passam, que agora está super em alta no Instagram. Quanto mais você prende a pessoa, mais aquele conteúdo é interessante para a rede social e mais ele tem alcance. Então, esse poder de atração é muito importante. Não é só pegar um card e jogar lá, não é só pegar um conteúdo e jogar na rede social. Não, tem que atrair, né? Tem que atrair aquele público específico que a gente quer alcançar, que no caso aqui pode ser o homem. No caso aqui nós temos 2 públicos assim mais evidentes que me vêm à cabeça, que são os paroquianos, as pessoas que já participam da comunidade, mas também são as pessoas que precisam ser evangelizadas, né? 2 públicos diferentes, mas precisamos fazer conteúdo para atraí-los, né? Então, a atração é um ponto muito importante. A atenção, que é o que eu falei, quanto mais você prende a atenção, melhor. O que, inclusive, tem muita discussão sobre a curtida é mais importante, o comentário é mais importante, compartilhar é mais importante, mas tem muitos especialistas que dizem que o mais importante é prender a pessoa ali no Instagram. O Instagram quer que você prenda a pessoa ali no conteúdo, né? Então, criar coisas que prendem a atenção é muito interessante. E prender a atenção não significa que é longo,
que é grande, que é um texto de 3 parágrafos, que é um vídeo de 5 minutos. Não, às vezes um vídeo de 30 segundos que você prendeu a pessoa e ela viu 30 segundos, uma vez ou duas, você conseguiu prender a atenção dela e aquilo diz assim, poxa, esse perfil aqui é interessante, então vamos mandar esse conteúdo para mais pessoas como essa, né? Então tem a questão que o Instagram também entende que aquele conteúdo é interessante, ele acaba distribuindo para ele explorar e agora também no feed está distribuindo também o conteúdo das pessoas que são relevantes para quem tem interesse, né? O Instagram consegue entender o interesse de cada um e oferecer outras pessoas que têm o mesmo interesse que você busca, né? Vamos lá. Eu tô rápido, gente? Ou tá tranquilo? Tô rápido, Aninha? Tá ok, né? É porque eu me empolgo. Causabilidade, né? Não é causalidade, é causabilidade mesmo, né? Tem algum advogado aqui na sala, alguém da área do direito? Não sei se tem, se não tem, mas no direito existe uma teoria da causabilidade, que é uma ação ou uma omissão que causa um impacto, né? E como isso acontece na rede social? Na rede social também existe a causabilidade. Existem fatos nas redes sociais que eles causam impacto na rede de uma forma geral, que são os conteúdos e o assunto que está em alta, certo? Então, sempre existem assuntos que estão em alta que nós chamamos isso de hype, que é HYPE. Isso é o famoso hype das redes sociais. E quem causa isso é justamente essa causabilidade. O que é isso? São eventos que acontecem no mundo ou alguma coisa que ficou muito evidente na sociedade e que fica em alta na rede social. Por exemplo, agora começou, eu vou dar um exemplo que não é cristão, certo? Para a gente, mas só para entender o que é a hype. Tem alguém riscando a tela? Então, a hype é justamente isso. Justamente isso. É o conteúdo que está em alta. Por exemplo, o Big Brother Brasil está em alta. Ok? Vocês concordam comigo? E aí o que acontece? Não é o Big Brother em si que está em alta. São fatos que acontecem no Big Brother. Talvez eu não acompanhe o Big Brother, mas eu abro o meu Instagram e eu vejo assuntos do Big Brother. Por exemplo, eu não vejo Big Brother, não vi esses dias e tudo mais. Mas eu abri meu Instagram e vi que teve alguma coisa com uma menina que chorou muito esses dias, no caso de um rapaz. Então, esse assunto ficou em alta. Ou seja, como a gente pode surfar com o assunto? A ideia é pegar o assunto e surfar. E cristificar aquele assunto. E talvez dizer como, sei lá, como Cristo responde aquilo. Se é uma carência, se é um vazio, né? Então, a gente pode pegar os conteúdos e mudar. Ou cristificar ou aproveitar aquela onda para surfar, né? Por exemplo, tem gente que pega músicas que estão em alta do Instagram, aquelas musiquinhas lá que todo mundo dança, e cria paródia cristã, enfim, cada um tem um jeito de fazer. Eu já vi um influenciador cristão aí que ele faz isso, e ele tem muito seguidor lá que acompanha ele. Então, é pegar o que está em alta e tentar aproveitar para a gente, não da forma que é, porque às vezes para o ambiente cristão, religioso, uma igreja não vai caber muita coisa, né? Mas tem coisa que realmente dá para você dar uma convertida e fica muito legal, geralmente, por conta da criatividade de você usar aquilo para a igreja, né? Para outra coisa. A profundidade também, aqui a profundidade está mais ligada a um aspecto próprio, testemunhal, né? Por exemplo, o que é a profundidade e a superficialidade, para vocês entenderem. O que é um Instagram superficial? Um Instagram que pega 1000 memes, 1000 figuras, todo mundo compartilha e fica lá postando. Já viram o Instagram que é assim? Você abre lá, é um monte de card que ele posta de céu, de Deus, não tem nada daquela pessoa. A profundidade aqui, ela conta muito com a experiência. Então, o testemunho, a vida de pessoas, né? Então, a profundidade está ligada à experiência do criador de conteúdo, da igreja, da paróquia, dos paroquianos, que a igreja oferece ali como conteúdo para as pessoas. Tem mais. A exclusividade também, claro, aqui a exclusividade diz respeito, não... A exclusividade só vê quem... Não, mas o conteúdo você só acha na igreja
tal. Essa novena aqui que acontece desse jeito é só aqui nessa igreja tal. Vou dar um exemplo aqui de uma... esse pão de mel aqui dessa santa que acontece nessa festa é só aqui nessa igreja. Então, existem coisas que são exclusivas do criador de conteúdo. Produtos, novenas, atividades. Na minha cidade, que é imensa, sei lá, Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mas lá tem a novena de Santa Luzia, que é a novena de Santa Luzia daquela paróquia lá, da Santa Luzia de Mossoró, que é famosa. Então, tem coisas que são exclusivas e que o criador de conteúdo pode explorar ali na sua rede social. A autenticidade também do conteúdo, não são conteúdos que é Ctrl+C, Ctrl+V, mas são conteúdos criados, próprios, né? Existem criadores que escrevem, existem pessoas na paróquia que se dedicam ali a contribuir com a rede social para que ela seja alimentada. E os conteúdos são autênticos, no sentido de serem verdadeiros, né? São pessoas que escrevem no testemunho, que falam, que se expressam, mas também é próprio da paróquia, é um conteúdo que não é copiado, né? Olha aí, tem alguém da Diocese Santa Luzia de Mossoró. Né? Então, e aí, por último, se não me engano, é o último diferencial também, né? A gente tem que ter um diferencial na nossa rede social. Claro que tem muita coisa que a gente vai fazer, que todo mundo faz. Todo mundo faz, mas façam, gente. Eu digo assim, o fulano escreveu sobre o primeiro domingo da quaresma. Eu não vou mais escrever sobre o primeiro domingo da quaresma, por quê? A Canção Nova já escreveu, o Shalom já escreveu. Então, para que eu vou escrever sobre o primeiro domingo da quaresma? Escreva. Existem pessoas que vão ver o seu Instagram, que não vão ver o Instagram das pessoas grandes, vão ver o seu. E outra coisa, o quesito exclusividade e autenticidade é só de vocês, o conteúdo é de vocês. Então, não pensem que o fato de muita gente fazer algo implica que vocês não precisam mais fazer. Né? Senão a gente para aqui essa aula, deve ter esse slide, que a gente não precisa promover a vivência da quaresma na rede social, porque muita gente já faz isso. Mas é diferente da gente promover a vivência da quaresma. Não são terceiros promovendo a vivência, somos nós fazendo isso. Isso com relação à quaresma e com relação também aos outros conteúdos que a gente produz. Né? E, por último, envolvimento. Né? A nossa rede social precisa ter envolvimento. Né? As pessoas precisam interagir com o nosso conteúdo. Elas só vão interagir primeiro se elas se sentirem tocadas por aquele conteúdo, mas também tem que haver envolvimento. Tem que tocar, mas tem que ter interação no comentário, tem que trazer a pessoa para comentar, para compartilhar, para falar. Então, tem que ter esse envolvimento com a pessoa também. Isso se dá de dois modos. Com a produção de conteúdo em si, mas também com os stories, né? Com o dia a dia da paróquia, com o dia a dia da igreja, com pessoas que mostram a cara da igreja ali pela rede social, pelos stories. Né? Então, isso é muito interessante também, principalmente pelos stories. Os stories é o ponto principal de envolvimento ali que a gente consegue interagir com as pessoas, né? Então, esses são os pontos. Para a gente, isso aqui, para a quaresma, vai ser importantíssimo, tá? A constância, conteúdos que atraem, que prendem a atenção, né? Essa causabilidade. Muita coisa acontece no dia a dia do Brasil, do mundo, que a gente pode aproveitar como conteúdo, com toda certeza. A gente faz um planejamento e, geralmente, esses conteúdos que estão em alta, eles entram ali como uma coisa extra. A coisa aconteceu e a gente precisa aproveitar aquela situação para falar algo, para rezar. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo chato, mas vai ser esse. Uma catástrofe. Aconteceu uma catástrofe e vocês perceberam que muita gente começa a rezar por aquela situação, né? Rezando por fulano, com Brumadinho, né? Em oração por Brumadinho, reza por Brumadinho. Todo mundo começa a fazer isso. E a gente acaba tendo que fazer alguma coisa também para rezar por uma tragédia. Então, esse tipo de conteúdo que fica em alta, eu falei a tragédia porque é uma coisa mais assim, né? Mas tem outras coisas também que ficam em alta que ele vai entrar como extra. Não dá para prever o que vai entrar em alta, né? O que vai acontecer. Então, é isso. Mas a gente pode aproveitar sempre. Tá bom? E aí vem outro ponto importante, que é o nosso público, né? O nosso público-alvo não é todo mundo, né? A gente não fala na rede social para todo mundo, a gente fala para um público específico. Então, é muito importante você entender o seu público específico. Primeiro, esse público específico seu são os seus paroquianos, é um fato, mas vocês concordam comigo que se eu estou na Bahia, tá? Se eu estou na Bahia
E eu tenho um público aqui diferente, que tem uma cultura, que tem uma geografia, que tem hábitos, uma forma de pensar, de viver a fé, diferente da pessoa que está aqui, que é da paróquia de São Paulo, por exemplo. É outra cultura, é outro modo de agir, é outra cabeça, é outra correria, né? Aqui talvez comece uma hora, em São Paulo, como é mais corrido, começa outra hora. Então, é entender quem é a pessoa que você está falando. Tá? Isso é muito importante. Na rede social, nós não falamos para todo mundo, nós falamos para um público específico, né? Que está ali assistindo a gente. Então, saiba para quem você está falando, isso é muito importante. Entender o público-alvo, que ele não é todo mundo, e saber para quem você está falando. Isso é muito importante para a gente, né? Defina as personas da sua rede social. Não sei se alguma hora a gente vai ter essa aula aqui na Dominus, eu espero que o Jean assista essa aula e programe essa aula aí das personas, que é muito importante para a gente. Mas o que é criar uma persona? A persona é a pessoa que eu falo. A gente precisa definir para quem a gente está falando. Ó, isso que eu falei, o público-alvo, não é todo mundo, e eu preciso saber para quem eu estou falando. Mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é um jovem? É um adulto? Qual a idade dela? Então, a gente consegue criar pessoas, né? Pessoas que personificam uma massa. Entendem? Então, eu vou criar uma persona que é o João, que tem 17 anos, que é estudante, que usa rede social e participa da paróquia do grupo de jovens. O João representa a massa de jovens da paróquia, certo? Mas o João tem interesses, necessidades e dores, que é outra coisa muito importante para a gente, porque a gente cria conteúdo a partir dos interesses das pessoas, e isso conta muito para a Quaresma, né? Eu vou fazer uma campanha quaresmal na minha rede social e vou falar sobre a novena da Quaresma de Nossa Senhora de Pequim, lá que vivia em Tóquio. Ou Nossa Senhora não, Santa Joana, que vivia em Tóquio. Entendeu? Não dá para ser assim. Quem quer saber sobre Santa Joana, que fazia novena de 9 dias lá em Tóquio? É um interesse muito, muito, claro, que pode até ser interessante, mas quem quer saber sobre isso? As pessoas não querem esse conteúdo. Então, entender os interesses. Por exemplo, quais são os interesses das pessoas na Quaresma? A Quaresma é um tempo que é muito rico de detalhe. Tem muita coisa que quem está na igreja não sabe sobre a Quaresma. Concordam comigo? Então, tem muita gente que quer saber, por exemplo, sexta-feira é dia de fazer jejum. Mas como faz o jejum? Qual é o jejum que a igreja pede? E pode comer carne na Quaresma? E pode. Então, cada pessoa tem um interesse particular. Talvez o interesse do João, que é o jovem, não seja esse. Mas o interesse do João seja como viver a Quaresma, como o jovem pode viver melhor a Quaresma. O João quer saber como ele pode fazer da esmola na Quaresma. O João quer saber como ele pode fazer para rezar mais. O João quer saber como vencer as tentações, assim como Jesus venceu no deserto os 40 dias, como ele faz para vencer as tentações que ele vive na vida dele como jovem. Então, o João tem interesses, né? A gente vai descobrir os interesses também quando a gente entender melhor as dores, né, também das pessoas. Quanto mais a gente conhece a pessoa para que a gente quer falar, mais conteúdo nós temos. Olha aqui, eu já falei do João um pouquinho e já dei várias ideias de conteúdo, né? A senhora lá de 63 anos da paróquia, lá de Campinas, ela já tem 60 anos, ela quer saber como ela faz jejum sendo idosa. Então, se a nossa paróquia é mais idosa, já muda o interesse. Existem paróquias jovens e paróquias de mais idosos. Então, se tem muito idoso na minha paróquia, eu preciso também produzir conteúdo para elas. Então, se tem mais idosos, eu vou precisar também pensar neles. Então, como fazer jejum aos 60 anos de idade? A igreja me obriga a fazer jejum aos 60 anos de idade? Eu sou obrigado, eu sou idoso, eu posso fazer? Eu sou idosa, eu preciso fazer penitência? Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente pode pensar a partir da pessoa que a gente produz conteúdo. Claro que aqui vai entrar duas pessoas principais para a gente. A pessoa que é o nosso paroquiano, a nossa paroquiana, e a pessoa que não conhece a Deus, certo? Que estaria afastada, que não participa da igreja. Então, a gente tem que pensar também
nesses dois aspectos. Mas aquele conteúdo específico daquele dia que a gente programa, ele está tocando alguém, certo? Não dá para querer pegar todo mundo de vez, não. Tá bom? Alguém fez um L ali que vamos ficar que foi uma cruz ali que fizeram da quarta-feira de cinzas na nossa tela. Mas ficou ali essa cruz aí. Vamos lá, o conteúdo, gente. A rede social, quando a gente faz uma campanha na agência, por exemplo, a gente faz jornadas de conteúdo para os nossos clientes, para as igrejas. E quando a gente faz uma jornada de conteúdo, a gente planeja um período de conteúdos, aquela pessoa, aquele cliente, aquela rede social, aquele blog, ele assume aquele conteúdo por um tempo. Então, se você entrar naquele cliente, por exemplo, não sei se eu falo, tem um cliente nosso que a gente está escrevendo muito sobre os sacramentos. Inclusive, eu que escrevo sobre eles lá. Então, se você for acessar aquele cliente, você vai ver tudo sobre sacramento. De repente, o mistério do cliente lá do conteúdo foi o sacramento. Então, é tudo sobre sacramento. Os sacramentos da igreja, cada sacramento, como viver melhor, dica de como ver os sacramentos, o sacramento da penitência. Então, a rede social, aquele espaço, ele assume o conteúdo. E a rede social, durante o período quaresmal, precisa assumir o mistério quaresmal. Entendem? Por exemplo, a quaresma é um tempo de muito barulho? Não. A quaresma é um tempo de baterias, percussões, festas e tudo mais? Não. A liturgia muda o mistério. A gente entra no mistério e tudo assume aquilo. Então, não dá para a gente começar a falar sobre quaresma durante os 40 dias e ter conteúdos que não tem nada a ver, que fogem, inclusive. Por exemplo, estou falando sobre quaresma nos 40 dias e eu vou falar sobre a ressurreição do nada. Entendeu? Então, tipo assim, a rede social tem que assumir o mistério quaresmal, o espírito, a espiritualidade, os aspectos, né? E tudo mais. Então, é preciso assumir. Uma coisa interessante também, uma dica, né? Criar um banco de dados, um banco de ideias para ser utilizado na quaresma, com relação ao conteúdo. Quando eu começo a pensar quem são essas pessoas que para quem eu vou falar, eu começo a pensar no que eu preciso falar. Então, a ideia é criar um banco de ideias, de temas, para ser utilizado na quaresma. Então, você vai lá e escreve tudo que você acha que pode falar para usar na rede social, começa a delimitar temas, faz uma lista, né, um brainstorm lá de temas e vai guardando para você poder criar um cronograma, né, para você poder programar aí o que você vai utilizar e quem vai fazer e tudo mais, né? Então, criar um banco de ideias, de conteúdos para a quaresma. Isso é uma coisa, gente, que é para ontem, porque a gente já está no dia, hoje é dia 27, né? A gente tem praticamente um mês para planejar e colocar tudo isso em prática. Então, a gente tem que correr contra o tempo aí para poder fazer a rede social encarnar aí o tempo quaresmal. Então, depois de criar um banco de dados, a gente vai planejar todo o conteúdo, né? Que vai ser utilizado durante esse período. Depois que você fizer ali uma ideia, você vai conseguir juntar ali a sua equipe, se você é da equipe de comunicação, ou se você está aqui e tem acesso à pessoa da comunicação e você vai contribuir, junta a equipe e distribui. Ó, a gente tem 60 temas, aqui tem tema para jovem, para adulto, para idoso, geral e também para quem está fora da igreja. Quem vai fazer o quê, quando vai entregar, quem vai fazer a arte, quem vai escrever, quem vai gravar vídeo, faz todo um planejamento direitinho e começa a praticar quando a quaresma começar. Mas tem que ter um planejamento visível, não dá para deixar assim solto, tá? Já vou dar uma dica para vocês aqui que vocês vão gostar. Então, aproveite os diversos temas que a quaresma oferece, né, com relação ao conteúdo também. Como eu falei, a quaresma é muito rica de detalhes, de tema, de assunto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava preparando aqui essa aula e eu fiquei pensando, poxa, quando a quaresma termina? Eu fui religioso, eu bati na porta para ser padre, quase, e eu não me lembrava quando a quaresma terminava.
Ou seja, todo mundo tem dúvidas de muitas coisas sobre a quaresma. Então, a gente tem uma diversidade imensa de possibilidade de conteúdo. Eu achava que era um domingo de Ramos, que a quaresma terminava. Mas a quaresma não termina no domingo de Ramos, ela termina no lava-pés. Quando a missa de lava-pés começa, a quaresma termina, né? Então, tem muita coisa que a gente pode explorar. A cor, a liturgia, os vasos, os panos sagrados que a gente utiliza, a decoração da quaresma, como decorar a sua igreja na quaresma, como decorar a sua comunidade no período quaresmal. Porque a quaresma não é um tempo de flores, né? É mais sóbria a quaresma. A quaresma não tem arranjos de flores imensos, como fica mais sóbrio, são plantas, é o verde, tudo mais. Então, tem muita coisa que a gente pode explorar de conteúdo quaresmal, coisas catequéticas, que são símbolos, essas coisas que eu falei, mas também tem muitos outros temas de espiritualidade, jejum, a penitência, a esmola, a oração, o jejum, né? A vida ascética na quaresma, como fazer penitências na quaresma, se tem indulgências na quaresma, quais são as indulgências, a indulgência da quarta-feira de cinzas, que está aí quase lá na porta da gente. Então, tem muita coisa que a gente pode falar. Então, faz uma limpa de tema, né? Faz aí minera esses temas todos porque a gente pode aproveitar muita coisa. Se a pessoa disser que não sabe o que falar na quaresma, na rede social, tem uma coisa errada. Porque tem muita coisa que pode ser explorada aí pra gente, tá? E outra coisa importante sobre o conteúdo, produza conteúdos autorais, né? Não fique colocando card, né? Que você copiou o card lá do Padre Reginaldo Manzotti e postou na sua paróquia. Você foi lá e copiou o card da Canção Nova e colou na sua paróquia. Sei lá, produza conteúdos autorais. Com certeza existem pessoas que escrevem, gente. E conteúdo de rede social não é textão de uma página. Conteúdo de rede social são 500 caracteres, são 2 parágrafos, 3, que já comunicam o que a gente quer. A gente não precisa fazer coisas grandes na rede social. Então, com certeza, existem pessoas que escrevem na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade. 3 parágrafos é muito pouco. Tem uma técnica que eu utilizo, às vezes, com algumas pessoas que não conseguem escrever, de mandar áudios. Assim, eu sei que a pessoa sabe falar sobre aquele assunto, então, fulano, me manda 5 áudios sobre a liturgia da quaresma. Me fala 5 temas e manda 5 áudios para mim que eu vou pegar e fazer um texto. A pessoa manda um áudio e produz um texto do áudio dela. É autoral? É. Alguém falou sobre o assunto. Às vezes o padre não tem tempo de escrever, mas ele pode gravar um áudio para você, o seu pároco, o seu vigário, o seu bispo. Né? Às vezes você quer que o bispo escreva um textão, ele não vai conseguir escrever um textão, mas ele vai conseguir mandar um áudio com uma mensagem que você vai transcrever. Então, produza conteúdos autorais. Isso é muito bom para quem segue, para quem está ali acompanhando a rede social. Isso é muito importante, tá? E é isso que eu falei, reúna pessoas que possam escrever textos e gravar vídeos, né, para sua rede social. Os textos são muito importantes, mas houve uma atualização recente na rede social, no Instagram, e o Instagram se tornou uma rede social preferencialmente de vídeos, né? Preferencialmente o Instagram se tornou uma rede social de vídeos, é uma rede social de interatividade também. Então, gravar vídeos é interessantíssimo, gente. É interessantíssimo. Gravar Reels, principalmente, é interessantíssimo para a gente, tá? E aí, para sua campanha bombar. E aí, conteúdos quaresmais, né? Algumas sugestões, né? A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, vai até o lava-pés, né? Como eu falei para vocês. A quaresma é um grande retiro espiritual de 40 dias. Então, não existe somente conteúdos catequéticos para a quaresma, existem conteúdos espirituais. A oração, se eu pensar que a oração é um aspecto da quaresma, eu tenho infinidade de coisas para falar sobre a oração. Se eu pensar que a esmola, que é a caridade, é um outro aspecto, eu tenho uma infinidade de assuntos para falar sobre a caridade. A caridade com o pobre, com o necessitado, como viver a caridade na prática. Então, é um grande retiro de 40 dias. Eu contei, são 45, esse ano tem 45 dias quase. Que nunca é 40 dias fechado, né? Sempre passa. Mas a quaresma é um grande retiro. Então, aproveitem temas
que levem as pessoas à reflexão, à meditação e à oração. Não só essas coisas práticas, assim que eu falei, mas esses outros conteúdos de espiritualidade também são muito interessantes para a gente. Aí, como eu falei, o tempo de jejum, oração e penitência, né? O jejum é uma dúvida que todo mundo tem. Olha, se você, o conteúdo que vai bater certo aí na sua rede social é o jejum, porque muita gente tem dúvidas sobre o jejum. Eu fui religioso 15 anos e lá dentro, 15 anos, muita gente tinha dúvidas sobre o jejum. Se faz, se não faz, como faz, até que horas, o que pode, o que não pode, o que a igreja diz, o que a igreja não diz. Inclusive, na pandemia, o Papa deu orientações diferentes para o jejum, então tem muito conteúdo para o jejum aí para a gente explorar. Um tempo favorável de conversão, aqui é a conversão do coração agora, então fala sobre a conversão, sobre mudança, sobre o perdão, sobre mudança de vida, mudança de comportamento, né? Sobre coisas... Eu acho que a rede social, gente, aqui é um ponto de vista meu, assim, que eu acredito, a rede social ela tem dois polos muito que tem um limiar muito sensível entre o outro. Na rede social existem pessoas com conteúdos bons e existe também um outro limiar, uma certa onda de ódio. Vocês já perceberam isso? Já perceberam que existe uma onda de ódio assim pesada na rede social, né? Pessoas que vão lá e comentam coisas que não são legais e tal. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também com a nossa mensagem. A conversão é uma coisa legal, mas a gente não pode usar a rede social como uma coisa muito impositiva e uma coisa que talvez seja dura de ser lida, né? Acho que a comunicação tem que ser leve, né? Tem que tocar no coração. Não dá para a gente criar uma discussão na rede social. Assim, não dá para a gente criar uma polêmica na rede social, assim, com relação a... Então, quanto mais a gente comunicar numa linguagem de amor, de misericórdia, mais legal. Assim, acho que não porque Marcos, a gente vai se omitir, não é questão de omissão, é porque as pessoas não têm maturidade para na rede social conversar, elas não estão ali para isso, infelizmente, né? Então, em outra oportunidade a gente discute temas mais polêmicos, mas na rede social aproveita para realmente ter essa linguagem mais leve, né? mais de amor, de misericórdia, de perdão, que toca quem é da igreja e quem não é da igreja. Então, é um tempo forte de perdão, de arrependimento, né? Como eu falei já, vou repetir de novo para vocês. Também os aspectos litúrgicos, né? As cores, o que muda. Durante a quaresma nós não cantamos o Glória, né? Nem o Aleluia, se eu não me engano. Não é isso, Ana? Não lembro. Tá vendo que eu não lembro, gente? Tá vendo? E olha que eu era seminarista, viu? Nós não cantamos nem o Glória e nem o Aleluia, porque no Advento canta Aleluia e não canta o Glória. Pronto, na quaresma não canta nenhum dos dois. E por que não canta? Qual o sentido? Então tem muita coisa na liturgia que é legal, né? De ser explorado e que muita gente acaba, às vezes, não vivendo melhor por não saber mesmo. Né? Então explorem muito isso. Também o testemunho dos santos, né? Os escritos dos santos. Tem muitos santos que escrevem sobre penitência, sobre oração. Aproveitem, peguem a deixa dos santos. Isso é uma coisa legal. Não é autoral, né? Mas é uma coisa muito legal. O que a penitência de São Francisco, por exemplo. São Francisco era um santo totalmente penitente, via muito forte a penitência. Então, pegue aspectos quaresmais e vai lá no santo, né? E vai lá no santo e pega aquele aspecto e aproveita para criar um conteúdo para a quaresma da sua paróquia. Tá? Principalmente se for o santo da sua paróquia. Santa Luzia, por exemplo, que eu já vi que tem Santa Luzia aqui. Vou aproveitar aqui o hype de Santa Luzia. Santa Luzia foi mártire. Santa Luzia, né, arrancou os olhos. Era uma pessoa de fé. Santa Luzia, se não me engano, rezou pela cura da mãe. Não lembro. Mas, então, tem muita coisa legal que você pode pegar do santo e utilizar na quaresma em algum aspecto, né? Na oração, na penitência e tudo mais. E uma outra coisa importante é estar atento aos discursos do Santo Padre. O padre sempre escreve a carta para o tempo litúrgico antes, né? Que ele comece. Então, sempre a carta está disponível antes para a gente.
E durante o período também tem muita coisa que o Papa acaba falando e que pode ser utilizado. Talvez, como o Papa disse, no dia não vá para o feed da rede social, mas pode ir para os stories, pode ir para o feed no dia seguinte. Já foi muito legal isso, vamos acrescentar esse card. Aciona lá a pessoa que faz o card, vamos postar essa frase do Papa, que foi muito legal, pronto, beleza. Então, esteja atento ao Santo Padre durante o período quaresmal, porque ele diz muitas sabedorias que podem ser utilizadas aí em nossas redes sociais. E, por fim, uma outra coisa são os Reels, lives e vídeos, certo? É um tempo propício para a gente fazer conteúdo de vídeo, né? O Reels, principalmente, gente, se eu pudesse dar uma dica para vocês, eu dizia nesse planejamento de vocês, encham de Reels, porque é o que está em alta na rede social. O card e o texto é legal, mas o Reels está em alta na rede social, então produzam Reels, expliquem o tempo litúrgico no Reels, falem da cor roxa no Reels, falem do jejum no Reels em 1 minuto, então aproveitem o Reels ao máximo. O tempo máximo do Reels é de 1 minuto e ele é fenomenal. Fenomenal. Para vocês terem noção, um card com texto pode ter a vida útil de até 1 hora, 2 horas, dependendo do card. Se ele tiver muito engajamento, ele pode ter 1 dia de vida útil. Mas se ele não tem, ele dura 2 horas, 3 no máximo. Um Reels, ele dura 3 dias, 4 dias, 5 brincando. Ou seja, um card, entendam o que eu vou falar, um card ele morre mais rápido para a rede social. Um Reels ele tem mais vida para a rede social. Então, façam Reels, tá? E aí vem as lives também, séries de vídeo. Vamos fazer uma série de vídeos sobre a liturgia, a quaresma. Vamos fazer uma série de vídeos sobre como os jovens podem viver a quaresma. Então, vamos fazer uma série de um vídeo por semana com aspecto para os jovens. Então, façam séries de vídeo também com assuntos específicos para um público específico ou não, tá? Mas fica aí a dica para vocês. E aí, por fim, assim, tem um visual também para a gente, né? Adaptar o nosso visual à quaresma. Poxa, tá no tempo quaresmal e o Instagram é um carnaval de cores. É verde, é azul, é amarelo, é vermelho, e muda, e vermelho, e fecha. Não dá. Claro que tem gente que tem um padrão, né? Então, mantém um padrão, mas às vezes o padrão pode ser adaptado, né? Então, tentem adaptar o layout do Instagram de vocês ao tempo quaresmal, né? E aí, uma dica é utilizar a cor roxa em algum momento. Não precisa ser todo roxo, né? Vai ficar aquela coisa roxa agora no Instagram. Mas, de vez em quando, alguma coisa, algum texto, algum card de texto com a fonte roxa, ou a cor do card roxa, tudo mais. Então, tentem trazer esse aspecto aí, essa paleta de cores roxa, pode ser interessante para a gente. Não tudo roxo, mas pode ser interessante, sim. Também utilizar imagens que remetam ao aspecto quaresmal, né? A gente está falando da quaresma e está lá postando vídeo de festa, de animação e tudo mais. Não, vamos postar mais coisas ligadas à oração, ao jejum, à penitência. Então, utilizem imagens que remetam a aspectos quaresmais, né? E aí depois você pode retomar o seu layout padrão aí da sua rede social. E aí uma dica, eu peguei essa dica aqui do Conchalon, interessante, que eu não sabia, eu não sei nem o que está escrito nesses cards, mas eu só fui descendo, passei o tempo, eu vi que passou o advento porque também estava roxo, e de repente cheguei no roxo de novo e eu vi que era quaresma. Então, aqui é só uma dica, tá? Para vocês entenderem o que eu falei do aspecto do design, mas vocês veem que tem aspectos roxos, eles permaneceram com o design que eles já tinham, né? De alguns cards, mas eles foram ali mudando e tem alguns cards roxos. Se você olha o feed, tem mais cards roxos, mas também não está aquela coisa assim coloridona, né? Eles assumiram essa coisa mais simples e o roxo entrou. Então, vale a pena fazer o design falar, né? As cores falarem para a gente também sobre esse tempo litúrgico. E aí, por último, né, faça um plano de ação, né? Elabore um planejamento de conteúdo para a quaresma que eu falei lá em cima.
faça aquela tempestade e elabora um planejamento. E aí, a partir disso, você vai criar um calendário de postagens, né? De todos os dias, né? Do dia 12, era dia 12 que começa? Não, dia 12 termina. Esqueci o dia que começa, gente. Já eu lembro o dia. Mas do dia que começa até o dia que termina, você sabe tudo que vai ser postado a cada dia. O que vai acontecer, cara, vão ter coisas extraordinárias. Mas você sabe o que vai ter cada dia. Lembrando que Instagram e Facebook é a mesma coisa. O que está no Instagram está no Facebook automático, porque a gente consegue fazer chegar lá automaticamente, né? E aí também delegue as ações aos criadores de conteúdo, né? Envolva as pastorais na campanha, gente. Não façam sozinhos. Crie uma equipe para fazer conteúdo, mas conte com as pastorais. Vamos falar sobre a vivência da quaresma na família. Conta com o coordenador da pastoral da família para falar, para gravar esse áudio, para escrever um texto, para poder ser postado. Não é possível que em 40 dias ele consiga escrever 6 parágrafos para ele postar 2 vezes. Então, contem com as pastorais. Família, pastoral da juventude, pastoral do dízimo, pastoral do batismo, pastoral, enfim, contem com as pastorais, né, para que eles sejam também envolvidos, também ajudem a produzir conteúdo. E aí outra coisa, você precisa começar ontem. A primeira coisa que eu faria após essa aula aqui, hoje, era conversar se você é o coordenador da comunicação, perfeito, mas se você não é, chama a galera e dá um sinal para fazer uma reunião para ontem, para a gente poder começar a planejar aí a nossa campanha de quaresma na rede social. A gente tem praticamente um mês para produzir todo o conteúdo para que essa campanha comece, né? E aí, a Domingos tem um bônus para você. Mas antes disso, né, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar, que eu estou aqui para responder. É no chat, Aninho, eles perguntam no áudio. Pode perguntar por áudio, já liberei o microfone. Eu acredito que o José Luiz Gomes, ele levantou a mão, então acho que ele tem uma dúvida. Tá bom. Oi? Boa noite. Boa. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Mogi das Cruzes, e faço parte da pastoral do batismo e já participei de outras pastorais também, né? E o ano passado eu recebi um e-book que fala sobre o jejum. Legal. E ele dá um exemplo lá muito bacana, que as pessoas pensam que o jejum, na verdade, é ficar um dia inteiro, 2, sem comer nada. E, na verdade, não é, né? O jejum, pelo que eu li lá explicando, fala que a pessoa deve fazer o jejum de uma coisa que ele mais gosta e não fazer naquele dia, não comer naquele dia, e também fazer o jejum principal da língua. Bom, muito bom. Legal, legal. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer sobre como fazer, como criar, como algo que eu falei que vocês ficaram com dúvida sobre a rede social também, eu tô aqui para responder vocês. Oi. Oi. Adriana. Então, você falou ainda há pouco sobre a validade, a vida útil de um card e de um Reels e do que mais? Ou fui eu que entendi errado? Você falou no card... Card e Reels, vai. O outro Card e Reels. Tá, desculpa, é porque eu tinha entendido que tinha mais um, terceiro. Não, é porque tinha live e tinha a série de vídeos, mas ali o Reels é o diferente. Ah, tá. Tá bem, então. É porque o Reels, o Instagram recente, assim, existe o TikTok, o Instagram e existe o Quai, né? Que muita gente usa aí. Que são redes que o TikTok passou o Instagram, né? A nível de aplicativo de rede social, o TikTok cresceu muito. Então, o Instagram criou uma ferramenta para
competir com o TikTok, que foi o Reels. Então, o Reels, ele é o que o Instagram quer que você faça. É a principal ferramenta ali de conteúdo do Instagram hoje, é o Reels. Então, quando você posta um card, e você postou agora meio-dia, o Instagram vai entregar ele, se ele tiver curtidas, interação, até umas 16 horas. Se tiver interação. Se não tiver interação nenhuma, curtida nenhuma, 2 horas da tarde ele já está morto. Já não é entregue mais. Mas o Reels, ele tem uma vida útil maior. Então, o Reels você posta meio-dia, se ele tiver curtida, interação, ele dura uns 2, 3 dias fácil. Então, por exemplo, existem pessoas que têm 100 seguidores. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que têm 100 seguidores e postam um Reels. Elas conseguem alcançar, às vezes, 10 mil pessoas, tendo 100 seguidores, porque o Reels, a vida útil dele é muito maior e o alcance é maior. Então, produzam Reels. É a minha dica. Sempre que quando pensar no planejamento, pensem no Reels, que são aqueles vídeos mais curtos da rede social. Ok. Todo mundo aqui tem Instagram. Alguém tem mais alguma dúvida? Obrigado, viu, Adriana? Davi tem uma dúvida, o Marcos. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Primeiro, parabéns a vocês mais uma vez pelo conteúdo. E vocês sempre trazendo coisas fantásticas para nos orientar aí nas paróquias, né? Eu sou o Davi de Minas Gerais, aqui de Poços de Caldas. Legal. E a minha dúvida é o seguinte, eu gostaria de saber de você se existe uma regra para o horário das postagens e como o Instagram e o Facebook eles estão meio interligados, não necessariamente o mesmo tipo de postagem vai nas duas, né? Sim. Cada um tem a sua linguagem específica, mas assim, queria que você falasse um pouquinho disso para que, né, todo esse planejamento aí sobre o tempo quaresmal que já aguça, né? Aguça os nossos pensamentos aí para planejar algo legal nas paróquias, mas assim, tem alguma regra para o horário das postagens, liturgia diária, por exemplo, ou santo, sim, essa questão quaresmal mesmo, e as duas redes, né? Instagram e Facebook, não necessariamente precisam ser iguais, né? As postagens, só isso. Eu vou começar pelas duas redes sociais. Assim, geralmente, eu vou falar um dado, tá, gente? O Facebook, ele continua tendo uma audiência boa, legal, mas ele está muito longe do Instagram. O Instagram teve um crescimento muito maior e hoje, inclusive, é a rede principal da empresa, né? O conteúdo do Instagram, geralmente, ele se adequa ao Facebook. Tá, Davi? Então, eu não teria o trabalho de fazer duas coisas. Porque no Instagram tem a opção de você automaticamente escoar para o Facebook. Então, geralmente, ele se adequa ao público. Geralmente, o público é o mesmo, porque são os paroquianos que seguem lá e cá, outra pessoa. Então, eu não assim, entendo o que eu vou dizer. Eu não perderia tempo criando um planejamento só para o Facebook. Eu acho que o do Instagram cabe ao Facebook tranquilamente. A diferença é, o Facebook ele envelheceu um pouco mais, tá? Então, o Facebook ele tem um público uma faixa etária maior do que a do Instagram. Os jovens não usam tanto o Facebook hoje em dia. Os adultos e pessoas mais velhas acima dos 40 continuam no Facebook, mais do que no Instagram. Então, geralmente, o conteúdo se adequa. Eu não faria um planejamento separado, eu faria o mesmo. E eu acho que ele escoa para o Facebook e dá certo. Entendeu? E sobre o horário das postagens é o seguinte. Não existe um horário certo. Existem horários que as pessoas estão mais dispostas a ver o Instagram. Quais são esses horários? Intervalo do almoço do trabalho, meio-dia, o fim da tarde, à noite e pela manhã, a partir das 9 horas. Ninguém olha a rede social às 6 da manhã, é muito difícil, né? Então, geralmente, de um ponto de vista profissional, a partir das 9 horas é um horário interessante. Porque, eu vou postar às 7 horas da manhã a liturgia, porque para começar o dia. Mas quando você posta às 7 da manhã,
9 horas da manhã, seu post já morreu. Ele não vai ser mais entregue para ninguém. Ou seja, quem viu o seu post às 7 da manhã? Ninguém. Ele não teve interação, então ele morreu praticamente. Ele apagou. Não é o Instagram falou, não é interessante. Ele apagou. Mas quando você posta às 9, que tem um público maior seu, ativo, mais pessoas interagem, mais pessoas têm atenção, prendem a atenção de mais pessoas, e ele fica um pouco mais vivo do que às 7. Entendeu? Então, não existe um horário melhor. Existem horários que as pessoas estão na rede social. Né? Eu vou postar algo 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é um horário morto, praticamente, né? Assim, morto em terra, hora da misericórdia. Mas é um horário que ninguém está, uma hora interessante. Entendeu? Então, existem os picos, mas não existe o horário certo. Muitos especialistas tentam acabar com essa ideia do horário certo. Né? Tanto que tem especialista que prova que os horários ruins podem ser bons se o conteúdo for bom. Se o conteúdo for bom, 7 da manhã pode ser um horário excelente. Se o seu conteúdo for bom, meia-noite pode ser um horário excelente, porque meia-noite tem muita gente online no Instagram. Então, não existe o horário certo. Existe o conteúdo bom e existem os horários de pico da rede. Entendeu? É isso. Mais alguém, antes de eu ir para o bônus? Adriana tem mais uma pergunta. Vamos lá. Oi, Marcos. Tu falaste aí em relação a essa questão do horário, melhor horário e tal. Eu fiquei pensando no seguinte: o rapaz que falou contigo, o Davi, um dos itens que ele comentou foi liturgia diária. Né? O quê? Liturgia diária. Ah, sim. Né? E aí, claro que tem gente, tem público para todos os gostos, né? Sim. Mas eu acho, no caso da liturgia, eu acho que é importante postar cedo, postar cedinho, porque pode ser que não sei se no Face, no Instagram, no site, no blog, onde der para, né? Onde for o canal, independente do canal. Mas eu digo de manhã porque é a liturgia diária. E como liturgia diária, com certeza tem muita gente, assim como eu e como outras pessoas, não tão jovens, mas que acordam cedo para ir para o batente. E, às vezes, se aquela postagem já foi feita, de manhã cedo, você pode ler dentro do ônibus, ou na parada do ônibus, no ponto de ônibus. Né? Você pode, talvez, até ouvir, porque tem muita gente que tem feito trabalhos de reflexão sobre a liturgia diária por áudio. Aí faz o card, faz a mensagem, coloca no status, faz não sei o quê. Isso tudo dá para fazer com uma faixa do público logo cedo, quando a gente pensa em liturgia diária. Até porque, se o cristão tiver essa prática, ele vai, muito possivelmente, procurar fazer isso logo mais cedo para poder ver assim, olha, o que Deus acordei, o que Deus está querendo de mim hoje, né? Qual é a mensagem que chega hoje, qual é a reflexão que eu posso fazer para guiar o meu dia todo. Sim. Se eu pudesse dar uma dica, eu diria o seguinte: posta nos stories essa liturgia diária, Adriana e Davi. E a reflexão no feed, ela pode ser um pouquinho mais tarde. Ou então até nos stories também, porque realmente, geralmente, Adriana, o comportamento da pessoa, claro que não é geral, mas a maioria das pessoas, elas vão até o perfil ver. A maioria passa e encontra. Entendeu? Vai passando ali, passa a paróquia, passa a igreja. Mas, então, os stories é uma boa, porque ele dura 24 horas, né? Mas um feed um pouquinho mais tarde do que tão cedo. Porque realmente o post ele perde a força, ele não tem alcance. Principalmente para evangelizar, no caso, né? Porque se eu pensar do ponto de vista que tem os paroquianos, mas também tem as pessoas que podem, por acaso, ver o card na rede, um pouquinho mais tarde do que às 7. Né? Tá bom?
Mais alguém? Ok. Não, né? Gente, todo mundo aqui tem Instagram? Todo mundo tem Instagram? Sim. Sim, né? Todo mundo tem. Alguém não tem? Difícil alguém não ter, né, gente? Eu queria fazer um acordo com vocês. Todo mundo aqui segue a Dominus? Sim, né? Escreve aí no chat para eu ver. Todo mundo segue a Dominus, eu acho. Eu vou fazer um acordo com vocês. Essa aula aqui foi boa, tenho certeza. Não porque foi eu, mas porque a gente estava aqui todo mundo junto e tudo mais. A Dominus, a Ana, vocês, né? E muita gente poderia estar sendo beneficiado. É um programa gratuito, o nosso ano, um programa fantástico, as aulas, né? A gente assiste depois também na agência. E muita gente pode ser beneficiada com o programa, né? O Instagram da Dominus é esse, dominus.evangelização, né? Lá no Instagram. E aí eu tenho um bônus para vocês. A gente vai fazer um acordo. Que o bônus que eu fiz para vocês, que eu perdi tempo ali fazendo o melhor para vocês, eu vou fazer um acordo. A Dominus vai dar o bônus para vocês, mas a gente queria pedir para vocês, quando essa aula acabar, eu não vou pedir agora porque a gente está vendo no celular. Lá na Dominus existe... Aninha, coloca depois o link da postagem do nosso ano. Eu queria pedir para vocês pegarem essa postagem que a Aninha vai compartilhar com vocês, compartilharem nos stories de vocês, marcar a Dominus e dizer como a aula de hoje foi importante para vocês. Para que mais pessoas entrem no programa, né? Você não vai compartilhar para dizer assim, a Dominus, não. Você vai dizer, gente, participem do programa no Oceano. A gente quer ajudar mais pessoas a viver essa experiência. E aí a Dominus preparou aqui para vocês uma planilha que vai ser tudo para vocês. Vou logo dizer aqui, porque é essa daqui. Certo? Nós preparamos uma planilha para vocês de conteúdo para a quaresma. Vocês estão vendo direitinho a planilha? Então, né? Tá vendo, Aninha? Sim. Ok, então, nós preparamos uma planilha. Nessa planilha tem aqui o objetivo, né? É de 2 de março a... Acho que não é 10 de abril, é mais de abril. Porque acho que é até 14 de abril, se eu não me engano. Porque eu achava que era o domingo de Ramos. Então, o objetivo, o período, né? Quem vai ser o responsável pela campanha. E aqui tem toda a programação já para vocês, direitinho. Olha, os dias da quaresma para vocês. Primeiro domingo, quarta-feira de cinzas. Tem as solenidades que tem, né? São José e a Anunciação também durante. Mas tem todos os dias da quaresma para vocês poderem planejar o conteúdo de vocês, tá? E aí, aqui em cima, vocês vão poder escrever o texto do card, né? O que vocês querem que esteja escrito. O texto da legenda, que é o que eu falei para vocês, o conteúdo que vão escrever e tudo mais, né? Aí aqui vocês vão poder escolher o formato dessa postagem, se é vídeo, se é... Está me atrapalhando aqui esse negócio meu. Pronto. Se é imagem, se é vídeo, se é story, se é carrossel, né? Qual rede social, que é Instagram e Facebook. E aqui vocês vão poder colocar o status também. Se está sendo feito já, se já foi programado para ser postado e se já foi postado, tá? Então, a planilha toda prontinha para vocês. E aqui a parte melhor. A gente preparou para vocês 40 temas, já bem prontinho aqui, sugestões de 40 temas para vocês poderem utilizar na igreja de vocês, na paróquia. Então, aqui tem 40 temas disponíveis que vocês podem aproveitar só para produzir o conteúdo de vocês, já bem direitinho. Tem 42, se eu não me engano. Tá tudo bem direitinho aqui, ideia de carrossel, live de 4 semanas sobre perdão, live semanal sobre a quaresma, né? Tem ideia de live, de carrossel, tem tudo aqui. 5 dicas do pároco para a quaresma. Então, acho que vai poder ajudar muito vocês. Mas a gente vai dar essa planilha para vocês, mas eu queria fazer esse compromisso de vocês irem lá no Instagram da Dominus e convidar mais pessoas para o programa no Oceano. É de graça. E quantas pessoas poderiam estar recebendo essa planilha aqui agora, né? Muitas. Então, fica aí a dica para vocês e o nosso compromisso. E outra coisa, a gente vai tentar repostar aí vocês no Instagram da Dominus, né, Aninha? Vocês vão lá marcar a gente. Diz como foi a aula, se quiser, bem rapidinho, mas convida. O mais importante do que dizer como foi a aula
é convidar as pessoas para o programa, tá? Para que mais pessoas participem, tá bom? Então, a Aninha vai colocar aí para vocês o link da planilha também. Já está disponível para vocês baixarem ela. Pode colocar, Marcos, o link da planilha e avisar também que eu vou colocar o link da planilha no grupo no Oceano, no grupo de Pronto. WhatsApp. Quem não tá, me chama no WhatsApp que eu coloco a pessoa no grupo e também vai receber alguns conteúdos lá também. Tá bom. Então, deixa eu só copiar aqui para vocês o link. Cadê o chat, gente? Esse aqui é o link da planilha. Tá? Para vocês aproveitarem e fazer uma campanha da Quaresma excelente. Tem mais de 40 temas, se eu não me engano, vai ser muito bom. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham aí uma excelente... Deixa eu voltar aqui para minha cara. Como é que para esse negócio ali? Achei. Então é isso. Ó. Obrigado pela participação de vocês, tá? Quem não segue a Dominus, também segue lá a Dominus no Instagram. Vai ser muito bom para vocês, tá? E obrigado pela presença. Obrigado pela atenção, tá? E semana que vem nós temos a próxima aula, né, Aninha? Sim, semana que vem tem aula. Deixa eu só ver o tema aqui. Eu estava aqui aberto com ele. O tema da próxima aula está aqui. Atualização do site. Isso mesmo. Dicas práticas para estabelecer uma pauta, tá? Então, na semana que vem vamos falar sobre o nosso site, da nossa igreja, da nossa paróquia. Tá bom? Tem foto, Aninha? A gente tira foto? Então, vamos tirar uma foto. A Aninha faz uma cara bem bonita aí para a Aninha poder tirar uma foto. Tem contagem regressiva, Aninha? Tem, pode contar aí. Espera o pessoal ligar a câmera aí, quem puder. Vamos ligar a câmera para a gente poder tirar nossa foto. Tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Foi, deu certo. Pronto, gente. Obrigado demais. Olha, sucesso, tá? Qualquer coisa, pergunta a gente também lá no direct da Dominus que a gente responde para vocês. Qualquer dúvida, tá bom? Espero que aproveitem muito bem aí essa planilha e essa aula de hoje aí, para a gente poder evangelizar muito e ensinar muito também aos nossos paroquianos aí sobre a Quaresma, tá bom? Boa noite a todos. Se quiser abrir o áudio para dar boa noite, um tchau, tá valendo, tá? Boa noite. Até quinta. Obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau.